Sério? Sim, é chato pra cacete! Tem uma coisa muito específica que South Park faz absurdamente bem, que é pegar situações completamente banais e tratar como se fossem eventos traumáticos capazes de destruir a mente humana. E poucos episódios representam isso tão bem quanto o episódio Eu Nunca Deveria Ter Ido à Tirolesa. Porque, no papel, a trama é ridícula. São 4 crianças indo fazer tirolesa nas férias. Só isso. Mas o episódio transforma essa experiência numa mistura de documentário de sobrevivência, colapso psicológico e tortura social em grupo. E, sinceramente, quanto mais eu reassisto, mais ele parece algo extremamente pessoal. Tipo, o Trey Parker claramente participou de algum passeio em grupo horrível e decidiu transformar o trauma em um episódio de South Park. Porque aqui, ele não trata a tirolesa como uma aventura, ele trata como uma prisão. E o mais engraçado é que muita gente ama esse episódio justamente por isso, enquanto outra parte do fandom simplesmente odeia. E eu entendo os dois lados. Tem momentos em que ele é genuinamente genial na forma como exagera situações sociais irritantes, mas ao mesmo tempo, ele faz questão de te deixar desconfortável de propósito. A repetição, o tédio, as conversas intermináveis, tudo ali é calculado para parecer uma excursão daquelas que começam divertidas e terminam parecendo um sequestro. Só que aí South Park vai além, porque não basta transformar um passeio de tirolesa num documentário dramático, estilo Discovery Channel. Não. Além de colocar entrevistas falsas, narração exagerada de programa de sobrevivência, ainda tem, do nada, um live action no meio da história. Mas o mais impressionante é que, mesmo sendo completamente absurdo, o episódio também consegue parecer estranhamente real em vários momentos. Porque, no fundo, ele entende uma coisa muito específica. Às vezes, o pior tipo de experiência não é perigosa, traumática ou mortal. Ela só é incrivelmente cansativa. E South Park pega exatamente essa sensação de eu preciso sair daqui agora e transforma em um dos episódios mais experimentais, desconfortáveis e memoráveis da série. O episódio mal começa e já somos jogados no caos. A abertura inteira é uma paródia direta daqueles documentários dramáticos do Discovery, parodiando principalmente o I Shan't Be Alive. E o detalhe que deixa tudo ainda melhor aqui é que o narrador do episódio é literalmente o mesmo narrador do programa real. Então essa voz séria falando sobre 4 garotos presos em uma situação sem saída acaba ficando estranhamente convincente. E aqui South Park acerta a primeira grande piada do episódio, que é tratar uma atividade banal como se fosse um desastre humano histórico. Os meninos aparecem correndo pela floresta, desesperados, gritando como se estivessem em um filme de terror. A câmera dá uns zooms dramáticos totalmente desnecessários. O narrador fala sobre eles estarem presos em um grande pesadelo. E tudo é apresentado com a energia de um documentário sobre pessoas perdidas, sobrevivendo há dias. Sendo que, na verdade, eles só foram fazer tirolesa nas férias. Para 4 crianças, um dia comum tornou-se uma loucura neste episódio de Nunca Deveria Ter Ido Fazer Tirolesa. Depois dessa abertura exagerada, o episódio volta algumas horas no tempo para mostrar como toda a tragédia começou. E é a situação mais normal possível. Estamos no último dia de férias, e os meninos estão sem absolutamente nenhuma ideia do que fazer. O Sten comenta que eles passaram praticamente o recesso inteiro vendo TV e jogando videogame. Então surge aquele desespero de que eles precisam fazer alguma coisa marcante antes das férias acabarem. Mas antes mesmo deles decidirem, o Cartman já tá simplesmente obcecado em zoar o Kenny por causa de uma ferida no lábio dele. O Kenny insiste que é só uma afta, enquanto o Cartman responde que não, isso aí é herpes. Olha o lábio, ele tem herpes. Não, as meninas dizem afta, Kenny. Na verdade é herpes. Mas então vem o detalhe perfeito. Em um depoimento no estilo documentário, o Caio comenta que, do nada, alguém sugeriu tirolesa. E imediatamente, todos só compraram a ideia como se fosse a aventura definitiva das séries. E isso aqui é muito real. Todo passeio ruim começa exatamente assim. Alguém fala que vai ser divertido, ninguém pesquisa sobre e nem pensa direito. Cenário perfeito pra dar tudo errado. E o melhor é que o formato documental continua o tempo inteiro, com os personagens falando em um fundo cinza. Então, cada cena banal ganha depoimentos dramáticos, como se eles estivessem lembrando de uma experiência traumática. E isso deixa tudo mais engraçado do que deveria. E a partir daqui, o episódio já começa a mostrar qual é o problema de verdade. Os meninos ainda nem fizeram a tirolesa. Até esse ponto, nada deu errado para justificar o tom documental. Só que aí eles chegam no local e descobrem que aquilo não se trata de uma aventura radical, e sim de um tour guiado. E o momento em que o Sten percebe que eles vão fazer tudo aquilo com um grupo de desconhecidos é maravilhoso. Porque, nesse momento, o episódio literalmente corta para uma explicação, estilo Discovery Channel, mostrando o corpo dele reagindo biologicamente à notícia. O narrador fala sobre as glândulas do Sten desacelerando, enquanto ele tenta fingir simpatia social. O cérebro funciona mais, agindo suavemente, ao fingir que se importam com outras pessoas do tour. Tudo bem? Tudo, senhora.
E eu acho que todo mundo já passou por isso. Você vai fazer alguma coisa, achando que vai ser só você e seus amigos. Então descobre que vai passar horas preso com gente aleatória tentando puxar conversa. E o pior é que o grupo dos garotos é composto exatamente pelo tipo de pessoa que transforma qualquer passeio em uma punição psicológica. Tem todo aquele clima constrangedor de vamos socializar porque estamos compartilhando uma experiência. O episódio entende muito bem esse cansaço social silencioso que vai acumulando aos poucos. Só que aí, South Park começa a esticar a situação de propósito. E aqui entra uma parada interessante. Esse episódio usa muito o conceito de anticomédia. A piada não é uma punchline rápida. A piada é o desconforto. A demora é você sentir a paciência dos personagens evaporando em tempo real. E o melhor exemplo disso é o casal atrasado. Os meninos já estão irritados, esperando o passeio começar. Aí eles chegam. E ainda agem como se todo mundo tivesse feliz de esperar. E logo depois vem um vídeo de segurança. E essa cena é irritante. O funcionário aparece conversando com ele mesmo no vídeo. E isso vai se arrastando num nível absurdo. E quando finalmente aparece que acabou, o homem do mesmo casal levanta a mão, dizendo que ainda tem dúvidas. Podemos analisar as melhores maneiras de segurar a corda de novo? Sério? Você vai fazer a gente escutar tudo de novo porque você não entendeu? Depois disso, o episódio ainda continua empilhando o sofrimento social um em cima do outro, porque depois de todo esse processo, eles descobrem que ainda precisam fazer uma viagem de 45 minutos até a tirolesa. E a expressão do Kyle nesse momento é perfeita. O episódio até corta pra uma sequência, mostrando os flashbacks traumáticos dele envolvendo ônibus superlotados, e também, inclusive, imagens da explosão do foguete Challenger, que foi um acidente real da NASA nos anos 80. É uma piada tão absurda e tão desnecessária que acaba sendo genial. Mas é nesse momento que entra, talvez, o personagem mais irritante do episódio inteiro. O cara do pra encurtar um pouco. Porque ele sempre começa uma história, fala que vai resumir, e nunca resume porcaria nenhuma. E ele faz isso o episódio inteiro. Toda vez que esse homem abre a boca, parece que o tempo desacelera. O pior é que esse tipo de pessoa existe mesmo. E acho que é isso que faz o episódio funcionar tão bem pra alguns e tão mal pra outros. Porque se você já ficou preso em uma excursão, transporte turístico, ou num passeio guiado, ouvindo um desconhecido falar da própria vida sem parar, esse episódio vira um terror psicológico. Para encurtar um pouco, e para encurtar um pouco, para encurtar, vocês já sabem, para encurtar nós vimos... Mas enquanto isso, o Cartman vai lentamente se transformando numa arma biológica, e South Park decide explicar essa situação da maneira mais dramática possível. O narrador só começa a detalhar tudo o que ele comeu: fast food, refrigerante, açúcar, cafeína. Então a câmera entra no corpo dele, mostra os gases tóxicos se formando, e depois, literalmente, acompanha as partículas fecais subindo até as fossas nasais do Kyle. E, sinceramente, essa cena não deveria ser tão engraçada quanto é, mas é o contraste entre a narração extremamente séria e a idiotice absoluta do que tá acontecendo que faz isso funcionar. Cara, você peidou? Não? E depois de horas de sofrimento social, finalmente chega o momento que deveria compensar tudo aquilo. A tirolesa, a grande aventura, o ápice das férias. E o Cartman desce primeiro. O instrutor até manda ele gritar tirolesa e fazer um gesto pra câmera quando ele disser Chacabra. E por alguns segundos, o episódio até parece que vai entregar a experiência radical prometida. Só que no segundo em que o Cartman chega lá embaixo, ele simplesmente olha pros outros e manda um isso aqui é chato pra cacete. E essa quebra é perfeita, porque normalmente episódios assim fariam a aventura dar errado de maneira absurda, perigosa ou caótica, mas South Park escolhe um caminho muito mais engraçado. A tirolesa não é traumatizante porque é assustadora, ela é traumatizante porque é decepcionante e chata. E logo depois o Kyle vai também, faz o Chacabra, completamente sem vontade. Tira a foto parecendo alguém em depressão, e quando ele descreve a experiência no depoimento, parece que voltou de uma guerra. Ele fala como se a atividade tivesse literalmente sugando a alma dele, e sinceramente, o episódio consegue vender muito bem essa ideia. É só deslizar para baixo por um cabo? Talvez se não fosse um tour seria divertido. Talvez, mas isso foi um desastre completo. O detalhe mais engraçado é que a tirolesa em si dura tipo segundos, só que entre cada descida existe espera, conversa, instrução, gente tirando foto, aquele aguardo eterno. Então a sensação é de que eles estão presos em um limbo ao ar livre. Mas aí vem um verdadeiro golpe. Depois de todo esse sofrimento, os meninos assumem que acabou, finalmente. Só que o guia aparece empolgado dizendo que, beleza gente, agora só faltam mais 16. E cara, a reação deles é maravilhosa. Nesse ponto, o episódio já conseguiu te colocar tanto dentro dessa experiência irritante, que você entende perfeitamente o desespero. E acho que essa é a grande sacada. O episódio é estruturado como uma escalada contínua de sofrimento psicológico. Sempre que parece que a situação chegou no limite, ela piora. A pior sensação do mundo é descobrir que você ainda tá no começo. Disse um sapinho pra mim, disse um sapinho pra mim.
Então, depois da revelação de que ainda existem 16 tirolesas pela frente, os 4 entram em modo sobrevivência. Os meninos ficam desesperados, gritando por socorro, enquanto o resto do grupo continua feliz. E é nesse momento que entra a discussão sobre quem teve a brilhante ideia da tirolesa. O Cartman culpa o Kyle culpa o Cartman. Então os dois começam a discutir eternamente sobre isso, enquanto o Stan fica no meio tentando impedir. E o detalhe genial é que ninguém lembra que foi o próprio Stan que sugeriu o passeio, o que ele mesmo diz no depoimento. Só que, enquanto isso acontece, o corpo do Cartman já tá literalmente entrando em estágio terminal, e South Park transforma a diarreia dele numa narrativa de desastre. O narrador começa a explicar que o estômago do Cartman já não consegue mais lidar com a combinação absurda de fast food e o refrigerante com o dobro de açúcar, e a câmera entra no organismo dele mostrando o processo, enquanto ele caga nas calças. E então vem talvez uma das frases mais idiotas do episódio inteiro. O Cartman se recusa a cagar no mato, porque isso atrairia castores. Não faz sentido nenhum, mas de algum jeito encaixa perfeitamente na lógica do episódio. Galera, eu preciso encontrar um banheiro rápido. Você tá no bosque, caga aqui. Se eu cago aqui, a merda vai atrair os castores. Aí o grupo resolve parar pra almoçar. E o Stan chega num nível de desespero tão grande que inventa uma emergência médica pra tentar sair dali, dizendo que o Kenny tá perdendo sangue por causa da herpes. E o mais engraçado é que até os instrutores entram naquela discussão patética de não é herpes, é afta. Mas aí, finalmente, surge a solução: cavalos. E por alguns segundos, o episódio quase convence você de que agora vai melhorar. Os meninos ficam aliviados, mas imediatamente eles descobrem que os cavalos também fazem parte de um tour guiado. E essa revelação é cruel. A série literalmente repete a abertura dramática de 4 garotos de Colorado estão vivendo uma viagem infernal. Só que agora, eles estão presos num passeio a cavalo, andando a 4 km por hora. E nesse ponto, o Kyle já tá entrando em colapso completo. Ele parece alguém perdendo a sanidade lentamente no meio de um experimento social. Enquanto isso, o Cartman continua soltando peidos químicos. Outro homem do pra encurtar um pouco aparece. E o episódio vai empilhando desconforto atrás de desconforto de um jeito surreal. Nunca deveria ter pensado que cavalgar seria melhor que fazer tirolesa. E então, quando parece que não existe mais esperança nenhuma, o Stan vê um porto com barcos, uma saída. Ou pelo menos, é o que eles acham. E então acontece a coisa mais inesperada do episódio inteiro. Quando os meninos chegam no barco, achando que finalmente escaparam daquela excursão infernal, aparece na tela um aviso dizendo que, a partir de agora, o programa contém reencenações gráficas que podem ser perturbadoras. E do nada, simplesmente do nada, South Park vira live action. O episódio abandona a animação e começa a mostrar atores reais interpretando o Stan, Kyle, Cartman e o Kenny dentro de um iate absurdamente lento. E o mais engraçado é que os atores nem parecem muito com eles, só o do Cartman, que é gordo. Mas é intencional. Isso é uma paródia desses documentários baratos de TV que fazem reconstituições dramáticas sem se importar muito com a precisão. E é aqui que o episódio se entrega completamente ao delírio. Ah não, você não vai cagar no iate? Vai ter que botar sua merda fora na água. Os meninos começam a gritar, o Kenny e o Kyle vomitam, castores aparecem, e o narrador continua falando como se aquelas crianças realmente estivessem lutando pela sobrevivência. Só que, no fundo, a piada continua sendo a mesma. O iate é tão chato quanto a tirolesa. Essa é a parte genial do episódio. Não importa o meio de transporte, não importa a aventura, tudo vira sofrimento, porque os meninos estão presos numa experiência que deveria ser divertida, mas simplesmente não é. Depois de limpar a diarreia do Cartman e de lutar com um castor, os rapazes descobriram que o passeio de iate é tão chato como fazer tirolesa. E aí vem uma das minhas partes favoritas, quando eles percebem que precisam continuar acordados, porque o tédio literalmente pode matar eles se eles dormirem. Então o Kyle manda todo mundo beber o refrigerante com cafeína pra sobreviver. E nesse momento dá pra notar outra piada ótima do episódio. Agora todo mundo tá com herpes, porque dividiram a mesma lata. Só que aí o episódio chega no clímax, e o Kenny finalmente morre. Eles simplesmente não aguentam mais o passeio. E mesmo com o amigo morto na frente deles, o Kyle e o Cartman continuam discutindo sobre quem teve a ideia da tirolesa, até que o Stan resolve admitir. E essa revelação funciona muito melhor do que deveria, porque durante o episódio inteiro, ninguém lembrava que foi ele quem sugeriu o passeio. Só que agora, ele fala tudo, e diz que a excursão aconteceu porque ele queria ganhar um iPod Nano grátis por levar amigos. E o mais engraçado é que o episódio trata essa revelação como se fosse uma traição devastadora. O Kyle e o Cartman começam a chorar, acusam o Stan de matar o Kenny, e a cena inteira vira um drama exagerado. Quantos iPods vale nossa amizade? Acho que 1. E depois de toda essa escalada absurda, o episódio simplesmente desiste de qualquer lógica restante. Porque no momento em que os meninos chegam no fundo do poço, surge ninguém menos que o Sr. Henke, o cocô natalino, pra salvar todo mundo.
Primeiro ele aparece pilotando um helicóptero de cocô, depois leva os meninos num avião de cocô, e pra completar a insanidade, eles ainda pegam o Expresso Cocô pra voltar pra casa. Nesse ponto, South Park já abraçou completamente o nonsense, e sinceramente, acho que foi a decisão certa. Depois de tudo que aconteceu, terminar de forma minimamente normal seria até estranho. Então, no fim, o Kenny é entregue morto pra família. O Kyle passa quase um mês internado, removendo partículas fecais das suas fossas nasais. E o Stan decide dedicar a vida dele a conscientizar as pessoas sobre os perigos da tirolesa. E aí vem uma referência ótima ao episódio anterior a esse na temporada, o Butterballs. Os vídeos anti-tirolesa do Stan fazem tanto sucesso que ele acaba se tocando em San Diego. De novo, é uma continuação perfeita. E o Stan, mais uma vez, terminou masturbando-se em San Diego. Enquanto isso, o Cartman não aprende absolutamente nada. Depois de quase destruir o próprio organismo durante o episódio inteiro, ele simplesmente volta a beber refrigerante no final, agora convencido de que a versão diet não causa diarreia. Uma coisa curiosa do Eu Nunca Deveria Ter Ido à Tirolesa é que ele dividiu bastante opinião. Muita gente achou o episódio genial justamente pela proposta experimental, enquanto outra parte do público simplesmente não teve paciência pra ele. E eu entendo completamente os dois lados, porque esse definitivamente não é um episódio normal de South Park. Ele é lento, repetitivo e irritante de propósito. O humor não vem de piadas rápidas o tempo inteiro. Muitas vezes ele vem do desgaste, do silêncio constrangedor, da sensação de estar preso numa situação social sem saída. E isso faz com que o episódio funcione muito mais na identificação do que no choque. Só que eu acho interessante como, com o passar dos anos, ele virou meio cult entre os fãs da série, principalmente porque South Park raramente faz episódios tão comprometidos com a ideia específica. Aqui eles pegam um conceito simples e empurram isso até níveis completamente absurdos. E talvez seja exatamente por isso que ele fica na cabeça. Além disso, a estrutura dele é muito diferente do padrão da série. Tem formato documental, entrevistas, narração dramática o tempo inteiro, live action no meio do episódio, ausência quase total de personagens secundários importantes. Parece mais um experimento estranho do Trey Parker do que um episódio tradicional. E, pessoalmente, eu acho que ele funciona melhor quando você entra na proposta. Se você espera um episódio frenético, cheio de piada aleatória, talvez ele pareça cansativo mesmo. Mas se você comprar a ideia de que aquilo é basicamente um trauma social transformado em um documentário de sobrevivência, aí muita cena fica absurdamente engraçada. E honestamente, poucos episódios conseguem capturar tão bem esse sentimento específico de pensar, cara, eu devia ter ficado em casa. Agora me diz você, já viveu alguma experiência igual a da tirolesa? Me conta aqui nos comentários. Também me fala o que você acha desse episódio, tô muito curioso pra saber. E se você curte esses momentos mais caóticos e experimentais de South Park, aproveita pra assistir os próximos vídeos que vão aparecer na tela, porque tem muita bizarrice dessa série que vale a pena revisitar. No mais, valeu por me acompanhar, e nos vemos no próximo vídeo.